bem com você? Suzy Lemos aqui, sempre trazendo o que existe de melhor, né? E o nosso assunto hoje é maravilhoso. Empreendedorismo, network, negócio, né? Que hoje todos nós precisamos dessa ferramenta maravilhosa que é o network. Para falar de network, eu estou com uma pessoa aqui especial, que é o Dr. Felipe Augusto Cury. Obrigada pela presença, viu, Eu que Dr. Felipe? agradeço pelo convite. Um convite que foi postergado bastante vezes, né? Mas finalmente eu estou aqui. Uma hora tudo se encaixa, tudo se ajeita. Né? Agora, Dr. Felipe, antes de nós falarmos sobre esse assunto maravilhoso, eu gostaria que nós conhecêssemos um pouquinho do Dr. Felipe. O que o Dr. Felipe faz, qual é a área dele. Bem, primeira coisa, não precisa do doutor, né? A gente sempre fala, isso para mim eu acho desnecessário. A minha área de atuação é o direito empresarial, então desde que eu me formei e fiz meu mestrado lá em São Paulo, na FGV, eu sempre escolhi, né, essa foi a primeira área de escolha dentro do direito. Antes do direito pensei em ir para filosofia, mas por algum motivo me jogaram para o direito e me dei... as coisas começaram a acontecer muito bem aqui para mim, né? Então, a escolha do direito empresarial foi também acho que pela experiência acadêmica que eu acabei tendo, havia muitas questões que são importantes, né, e que juntam um pouco com essa questão do pragmatismo que eu tenho, né, com relação à resolução de problemas, enxergar que de fato qual é o problema, qual é a alternativa que a gente tem para solucionar aquele problema e a solução que a gente pode ofertar, né? A gente na advocacia, a gente tem uma grande dificuldade que é a gente não pode prometer resultados, né? Mas a gente pode prometer algumas soluções eficientes que dentro de um prazo, às vezes, que a gente acaba caindo numa questão contenciosa, a gente pode oferecer essas soluções eficientes nesse prazo até uma solução definitiva. Tá? Então isso é bem interessante. E, né, ao longo da experiência de um pouco mais de 10 anos aí na parte do direito empresarial, a gente vai estabelecendo alguns métodos, né, alguns procedimentos que a gente... e a própria experiência também, né, com casos que a gente vai reunindo, casos que a gente tem vitórias, casos que a gente tem derrotas. A gente vai aprendendo um pouco nesse benchmark assim, de olhar para a empresa, né, para o empresário e saber qual o melhor caminho ele pode trilhar. Uhum. Ele consegue identificar com mais facilidade, né? Sim. Com outros olhos, Exatamente. Colocaremos dessa forma, né? Felipe, você havia comentado que você trabalha com 4 pilares, né? Que seria o societário, né? A parte trabalhista e compliance, Isso. planejamento tributário e o outro seria contratos e obrigações. E obrigações. Eu divido em 4 pilares porque, né, de acordo, fica uma metodologia fácil para o empresário também compreender. Uhum. Primeiro, porque quando a gente aborda esses 4 pilares, eu sempre penso nos pilares de sustentação de uma empresa. Então, o primeiro pilar são as relações societárias, né, aquilo que você vai ter com o seu sócio, provavelmente pessoas que possam vir a se tornar sócios, investidores, né? Então é um pilar importante. O segundo, contratos e obrigações, né? Contratos sempre são obrigatórios, né? Sim, a gente sim. pode falar, mas para o meu negócio funciona o fio do bigode, né? Até pode ser no fio do bigode, mas depende daquilo que você tem de perspectiva para crescimento da sua empresa. Porque uma hora você está num ambiente, digamos assim, seguro para você. Então você consegue controlar quem são os contratos. Às vezes você tem uma entrega às vezes, que se torna rápida e aí você consegue controlar mais facilmente isto. Mas, né, contratos e obrigações são, né, não só com seus clientes, mas com seus fornecedores, Exatamente. também parceiros. O outro pilar é da parte das relações trabalhistas, né, e o compliance que hoje está bem destacado, principalmente com a questão do ESG, LGPD, toda a relação que a gente comentou com seus stakeholders, né? Os stakeholders que são nada mais são as pessoas que estão ali dentro daquele ambiente envolvido pela empresa. Então pode falar os funcionários, pessoas envolvidas às vezes por uma comunidade. Então são tudo investidores também, né? Isso é importante. E a parte do planejamento tributário, né, que vai desde a melhor escolha. Aí a gente volta um pouquinho, né? Volta um pouco para a questão da estrutura societária que você adota, certo, né, e aquilo que você poderia otimizar dentro da sua empresa. Né? Então, nesses 4 pilares eu costumo identificar quais são os pontos fracos,
né? E a partir desses pontos fracos a gente estabelece um plano de ação, né? E esse plano de ação fica, digamos assim, sob a responsabilidade do empresário suprir, né, essas lacunas e cuidar disso. Porque a gente sabe que às vezes, por exemplo, uma implementação de LGPD ela pode ser muito custosa. Né? Porque ela tem um longo prazo, são determinados procedimentos, é uma mudança de cultura interna na empresa. Por exemplo, o compliance, né? A parte de ESG também é custoso, então às vezes o empresário ele precisa daquilo, mas ele não tem como custear naquele momento. Mas a gente deixa, né, aquela pulguinha atrás da orelha, ele fala, opa, um dia eu sei que eu vou precisar fazer isso. Né? Eu sei que isso é um risco que a minha empresa acaba correndo, então isso é bem... É o que eu tento passar, né? E essa parte que depois a gente vai entrar na parte de networking, que vai entrar um pouco da parte do empreendedor que está sozinho e como ele, digamos assim, vai se educando, né, com a ajuda dos outros. Isso é bem interessante. Então, nós apresentamos o Felipe dessa forma, até para que tu conheça o trabalho dele, por conta do quê? Né? O Felipe hoje... ele é o licenciado de um grupo de network de empresários chamado Recomendo. Tá? Esse é um grupo de empresários maravilhoso, faço parte dele, ok? Até para que vocês saibam. Um grupo delicioso, pessoas extremamente agradáveis, com o único intuito, além de crescer, compartilhar. Então, Felipe, falaremos agora um pouquinho do Recomendo. O Recomendo existe há 9 anos. Ele começou nos Estados Unidos. Começou com um cowork, ok? Com o Alexandre Damiani. E depois vocês tiveram, parece que há pouco tempo atrás, a participação da Caroline Pitarelli. É isso? Isso, exatamente. O Recomendo começou oficialmente 1º de fevereiro de 2016, né, com o Alexandre Damiani, enquanto ele morava nos Estados Unidos. Né? Isso foi uma forma como ele conseguiu ali trazer a comunidade brasileira para fazer negócios. Né? E a visão do Alexandre ela é muito peculiar, né? Porque enquanto a gente tem costume de enxergar o network, às vezes, como uma forma de, digamos assim, desovar cartões, né? Conseguir contatos a todo custo, o Alexandre olha o Recomendo como essa questão do relacionamento, né? Você comentou ali, um grupo de amigos, né? Claro, nós somos um grupo de empresário, mas ali, necessariamente, quando a gente cria um relacionamento, nós nos tornamos amigos um dos outros. Lógico. A gente entende não somente as dores empresariais, mas também as dores pessoais, porque geralmente a gente sempre encontra alguma coisa que a gente consegue se conectar com o outro. Isso é importante porque fomenta uma união maior do nosso grupo. Tá? A gente não está ali somente para ter uma troca negocial. Não é mas só também de troca de cartões. E também é uma troca de experiências humanas. Exato. Né? Então a gente olha muito por isso. Né? E aí, quando o Alexandre veio para o Brasil, né? Veio para o Brasil e iniciou o Recomendo por aqui, tá? Logo depois, foi após a pandemia. Nós estamos, né, hoje em Sorocaba, não só esse grupo que você comentou, mas nós estamos com o segundo grupo já. Né? Então nós estamos aqui em Sorocaba, temos 2 grupos. Temos grupos em Jundiaí, Campinas, 3 grupos em São Paulo, né, na Avenida Paulista, no Tatuapé e no Brooklyn. Temos em São Caetano, São Bernardo do Campo, 2 grupos ainda nos Estados Unidos, tá, onde tudo nasceu, e um grupo online que está indo para o segundo também. Né? Então a gente está numa fase, principalmente depois que a Carol entrou, foi cerca de metade do ano passado, né? Então a gente está num plano de expansão muito legal, né? E aproveitando justamente essa onda que a gente também criou o segundo grupo em Sorocaba. Que maravilha! E cada grupo contém 36 membros, pelo que você comentou. A nossa metodologia, a gente sempre prioriza a exclusividade da cadeira, né, em cada grupo. Então, por exemplo, no grupo vai existir um contador, no grupo vai existir um advogado empresarial, né, no grupo vai existir uma pessoa responsável pelo recrutamento e seleção. Por quê? Porque o grupo, né, o intuito do grupo é baseado num princípio de, digamos, de lealdade, né, de você sempre recomendar pessoas que estão ali no grupo, tá? Então, eu necessariamente, se eu faço parte daquele grupo, eu vou indicar o contador para os meus clientes. Né? Mesma coisa, o contador que tiver uma indicação de advogado empresarial, ele vai me indicar. Né? A gente tem um caso no nosso próprio grupo, em que a gente tem 2 advogados, um empresarial
e um outro em marcas e patentes, e que não há, né, pelo menos nesses 3 anos, nunca teve nenhum tipo de conflito, e a gente se entende muito bem, porque a gente acaba entendendo qual é a dinâmica do negócio um do outro e recomendando nossos próprios clientes para outra pessoa, né? Isso acontece com frequência, não somente no grupo de Sorocaba, mas a gente está falando de cerca de 150 pessoas no recomendo, né? No Então, contexto no geral. contexto geral. Então a gente tem a possibilidade de ser recomendado, como eu, por exemplo, já fui, até mesmo por advogados de outras cidades, para alguns clientes específicos, porque aquilo não era uma demanda específica que ele tratava, né? Então, quando a gente se conhece, a gente tem essa possibilidade, e a gente se conhece muito através do que a gente chama de PDV, né? Que é o nosso papo de valor. E o mais interessante que eu posso dizer a vocês, que é assim, eu digo por mim, tá? Então, o que, que acontece? Ah, eu não conheço, recomendo. Você é convidado para participar do Recomendo, conhecer. Você tem a oportunidade de 2 vezes nesse grupo como convidado. Então você vai lá, conhece as pessoas, conhece a proposta do Recomendo, toma um café da manhã delicioso e começa a entender a proposta que acontece ali. Como que é gerado esse network? Como as coisas acontecem? Isso é muito interessante, essa facilidade que o Recomendo oferece para todas as pessoas que querem conhecer como que o Recomendo trabalha, né, Felipe? Sim, e é curioso porque a gente às vezes costuma enxergar o networking como essa troca de cartões, né? A gente fala bem, qual que é o resultado que eu vou trazer efetivamente se eu participar daquela reunião. Então às vezes a pessoa chega, às vezes muito ansiosa para essas reuniões, querendo obter, falar com o maior número de pessoas possíveis, quando na verdade não é isso, né? É de você aprender a gerar relacionamento, ir semeando, né? E depois ao longo do tempo você ir colhendo, né? Quando a gente faz, por exemplo, o papo de valor, é isso, é você aprender a ouvir o outro, saber aquilo que o outro pode entregar para você, né? E aquilo como você retorna isso para ele, né? Então a gente costuma tratar muito dessa forma, né? E eu particularmente eu falo um pouco da minha trajetória pessoal. Eu costumo ser, em decorrência da profissão, né, e também de personalidade, uma pessoa às vezes muito pragmática, né? Então a gente tem que aprender, tive que, digamos assim, reaprender a ouvir muito mais as pessoas, né? Entender um pouco, né, das histórias que são contadas, porque as Sim, histórias importam sobremaneira. E aí, a partir da forma como as pessoas contam as suas histórias, você entende um pouco melhor elas, sabe de fato como você consegue ajudá-las e entrega, né? Então, quando você faz um papo de valor, muitas vezes você entrega muito mais para as pessoas do que propriamente recebe delas. Então, necessariamente, a gente faz uma reunião e aí você já pensa, poxa, preciso conectar tal pessoa com aquela outra lembra pessoa. automaticamente, né? Então, por exemplo, acontece isso, né? Quando a gente participou de um outro podcast, eu e a Carla, né, que a Carla também esteve aqui. A Carla comentou de você pro Alex, e aí a Carla convidou você pro Recomendo, né? Então a gente vai conectando essas pecinhas e aí a gente vai tendo um resultado muito legal, porque a gente não precisa ter essa pressa, né? A gente não precisa ter essa ânsia de fechar. E uma coisa que a gente sempre fala, networking é estratégia, né? Se Exatamente. você coloca todos os ovos numa única cesta, né, talvez você se frustre, né? E você não sinta e fala, poxa, mas o networking não me dá resultados, né? Porque às vezes a pessoa vai numa única reunião, né? Nessa reunião consegue contatos, digamos assim, frios, né? Leads frios, né? Não quer criar esse relacionamento e fala, pô, mas eu tenho um problema de venda, talvez meu produto não seja adequado, eu não sei o que acontece com o mercado, e às vezes começa a culpar fatores externos para... Não enxerga, né? Não consegue Exatamente. Não visualizar. consegue enxergar e visualizar que, na verdade, ela precisa, às vezes, muito mais ouvir, né? E ter uma troca, digamos assim, saudável, né? Entender realmente por que o outro está ali, né? E todo mundo ali, como empresário, sempre está digamos assim, naquela briga diária, né? A pessoa sabe que ela tem 30 dias ali para fechar o mês, ela tem 30 dias Exato. para buscar, né, novos contatos, para crescer de alguma forma. E muitas vezes, quando a gente fala em crescimento, se a gente está muito preocupado com o operacional, a gente não consegue crescer.
né? É uma coisa que até a gente brinca, né? Que eu aprendi muito depois do Alexandre Manhães, né? Ele gosta bastante disso, da parte de filosofia, né? Uhum. Você só começa a filosofar se você tem tempo livre. Se você está muito preso no operacional, você não consegue pensar nem mesmo a sua própria empresa. Exato. Né? Você não consegue pensar. Então o network ali, nossas reuniões do Recomendo, é uma forma de quê? De você sair um pouco daquele ambiente operacional, ir para um ambiente agradável, tomar um café delicioso e aprender, né? Porque na dinâmica da nossa reunião a gente também tem esse momento, né? De trazer pessoas para palestrar, os próprios membros, para também tirar eles um pouco dessa zona de conforto, né? De às vezes só apresentar o produto durante, né, um tempo escasso, e mostrar o que de fato ela pode entregar. Vocês perceberam o diferencial do Recomendo? O que acontece? São palestras, né, que te ajudam a enxergar a situação de forma diferenciada, né? São pessoas com expertise, pessoas que estão ali com a mesma proposta. E eu acho interessante o que dizem que vamos dizer, o CEO, a ideia dele acaba atraindo pessoas similares a ele. O Alexandre Damiani e a Caroline, eles têm uma visão maravilhosa. O Alexandre já escreveu livros, a palestra dele é ótima, os dois são excelentes. E eles conseguem passar com muita clareza, leveza, né, resultados que às vezes, sabe aquela coisa, está na sua frente e você não consegue enxergar. Não é verdade, Felipe? Não só ele, como todas as pessoas que palestram lá, de repente te dá um insight que você nem imaginou. Não, exatamente. Né? Tem um membro do Recomendo lá do Tatuapé, que uma vez a gente estava conversando, ele falou assim, só tem uma coisa que é ruim quando a gente entra no Recomendo, que a gente aprende que a gente está fazendo tudo errado, né? Mas não no sentido ruim, né? Mas ele fala assim, a gente aprende que na verdade existem soluções muito efetivas para aquilo que a gente vem fazendo, às vezes e batendo na cabeça. Fáceis, né? Exatamente, né? E conhece pessoas que ofereçam talvez soluções que você nunca imaginou que teria, né? Coisas às vezes objetivas, simples, formas de você se ajudar, né? E ajudar essas pessoas, e você consegue ter essa troca, né? E isso eu acho bem interessante. Por quê? Né? Porque faz você se desenvolver, né? Não só dentro do seu negócio, mas também como pessoa, né? Como ser humano, e também aprender de fato o que é o networking, né? A fazer, ouvir mais as pessoas, sair um pouco do que a gente brinca que é da sua armadura convencional, né? A gente geralmente está aqui no terno e gravata, nessa armadura, e aí a gente, frequentemente, as pessoas olham pra gente e falam, mas existe alguém fora disso? Exato. Né? Existe alguém para além do Felipe Tem alguém advogado? dentro disso? Exatamente. Né? Então, ali no Recomendo, a gente busca trazer isso, né? Essa essência das pessoas e, de fato, essa naturalidade com que a gente trata ali as reuniões, sem qualquer tipo de imposição, sem qualquer tipo de constrangimento, né? Deixar a pessoa entre amigos e ela possa se desenvolver cada vez mais. É o seguinte... Tem que fazer parte disso. Como é que faz? Tem que fazer parte do Recomendo. Mas eu só vou dar uma dica. Você sempre será muito bem recebido por todos do Recomendo. Não só pelo Alexandre, pela Caroline, pelo Felipe, que é a pessoa responsável aqui de Sorocaba, e por todas as outras pessoas que fazem parte desse grupo. Mas lembre sempre de uma coisa. Você pode ser convidado? Lógico, as portas estão abertas. Tem essa possibilidade de conhecer o Recomendo. Venha conhecer o Recomendo. Agora, Felipe, explica. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com o Recomendo, fazer parte desse café da manhã maravilhoso? Como é que faz? Vamos lá. Vamos começar por Sorocaba. Sorocaba, né? Sorocaba, você pode me procurar nas redes sociais, porque eu sempre estou divulgando os convites do Recomendo. O Recomendo hoje em Sorocaba acontece, cada grupo se reúne quinzenalmente. Então o grupo 1 se reúne numa quinzena, o grupo 2 na quinzena que não tem o grupo 1, né? Então, na verdade, a gente tem Recomendo toda semana. Uhum. Né? Todas as quartas-feiras, né? A gente se encontra geralmente às 8 horas da manhã, inicia às 8 horas, 11 horas,
no máximo está terminando, salvo alguns dias que o pessoal se anima um tanto, o café está muito bom e o pessoal se estende, tá? Mas me seguindo, por exemplo, me procurando nas redes sociais, é possível, ou através do site, né, que é recomendobn.com, que ali tem a reunião de todos os outros grupos, né? Às vezes para você que está em São Paulo, Cotia, Osasco, outras regiões um pouco mais para o interior, pode ser interessante a participar de outros grupos, né? Então, assim, eu sempre, apesar do Recomendo Sorocaba ser a minha prioridade, a gente sempre pensa no Recomendo de forma global, porque isso ajuda a gente também a desenvolver o próprio Recomendo em si e ampliar a nossa rede de contatos. Então, praticamente, me procurando nas redes sociais. Rede social do Felipe qual que é? Felipe Cury, com y.adv. Tá aqui embaixo aqui para vocês, tanto a rede social do Felipe quanto a do Recomendo. Do Recomendo é o recomendo.bra. Felipe, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui, né, trazendo tanta coisa boa para todos os empresários, aquela pessoa que precisa, né, desse network, desse carinho, né, porque vocês dão esse carinho para todas as pessoas que fazem parte. E obrigada pelo Recomendo estar aqui no Pode Vir com Suzy Lemos, viu, Felipe? Eu que agradeço, Suzy. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Gente, isso aí, ó. Faça parte do Recomendo, né? Não perca tempo. Tem dúvida? Manda aqui a perguntinha. Se vocês escreverem aqui nos comentários, nós enviamos para o Felipe. O Felipe terá todo o cuidado, ou ele, ou seja, de qualquer outro Recomendo, entendeu? Mas diga que você viu essa entrevista. Olha, eu vi o Felipe no programa lá da Suzy, do Pode Vir. Dá essa dica. Faça parte do Recomendo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo isso para você aqui no Pode Vir com Suzy Lemos. Até a próxima!